Boa noite. Só ajustar aqui o microfone. Muito obrigado por terem vindo hoje. Sejam todos bem-vindos. Como sempre, a gente começa dando os nossos recados. O primeiro, como sempre também, desligar o celular ou colocar no mudo, né? Para que a gente não atrapalhe nem a palestra, nem os passes, tá bom? Também a gente pede o silêncio, né? Para que a gente possa também prestar bastante atenção no que está sendo dito, no que está acontecendo. Nós temos na casa uma biblioteca bem vasta e completa, para que nós possamos fazer o empréstimo e venda de livros aqui também. E é interessante porque a doutrina espírita ela é uma doutrina basicamente literária, né? Ela é fundada nos livros. Então, se a gente não lê os livros, fica complicado, né? Temos ali também em cima da mesa a nossa caixinha de vibrações para aquelas pessoas que nós queremos ajudar, né? Que nós queremos que haja um auxílio. Então é só pegar um papelzinho ali, colocar o nome, colocar na caixinha. E a caixinha de sugestões também, em que a gente recebe sugestões para temas de palestras, para cursos, né? E outras coisas também que o pessoal achar interessante, tá bom? Ali na mesinha. No dia 28 de junho, mês que vem, nós vamos comemorar 34 anos da nossa casa, né? Então, vai ter um evangelho cantado com o tenor Alan Vilches e depois vai ter uma pequena confraternização junina aí com comes e bebes, né? Será que vai ter pamonha? Gostoso, né? Vinho quente acho que não vai ter, né? Nem quentão, tá? Quem quiser quentão, vinho quente, não vai ter não, tá bom? Tem aqui, ó. Quem quiser colaborar trazendo um prato doce ou salgado ou bebida que não seja alcoólica, né? Vai ser muito bem-vindo, tá bom? Dia 28 de junho, 6h30, ok? Eu acho que é um sábado, né? Deixa eu ver aqui quanto que é, 28 de junho. É sábado? Então é um sábado. Muito bom. Vamos então agora ler a nossa psicografia. As psicografias elas são recebidas aqui na nossa própria casa pelos próprios médiuns da casa, tá bom? Essa selecionada para o dia de hoje, ela se chama Desesperança. Quando se perde a esperança, perde-se o chão. Não há mais porto a atracar, não há mais saída nem solução. É muito desoladora a desesperança. E quantas criaturas nesta terra encontram-se desalentadas, sem orientação emocional, sem trajeto de vida. E as consequências podem ser arrasadoras. Acrescenta-se à esperança a fé, que dá o entendimento silencioso com o Criador. A fé multiplica nossas forças e impulsiona nossas realizações. Entretanto, a fé e a esperança sem a caridade podem ser vazias. Quase ou nada se constrói ou se edifica. A ausência da fé enfraquece a caridade. A falta de objetivo produz o ócio e o tédio. E a criatura recai em agonias e angústias que desequilibram.
como é importante a fé, a esperança e a caridade para fortalecer o espírito humano na rota evolutiva. E quantos corações estão vazios, sofridos, porque deixaram de crer em suas próprias existências. Eis o papel do cristão que procura os irmãos perdidos, ensinando-lhes que a fé, a esperança e a caridade são recursos indispensáveis ao coração. Essa mensagem foi recebida no dia 12 de setembro do ano passado, aqui mesmo, aqui na nossa casa, ok? Então, antes da gente começar a palestra, vamos fazer a nossa prece. Vou pedir a vocês que se concentrem e mentalizem a figura de nosso Senhor Jesus Cristo. Mestre Jesus, amigos espirituais, nós pedimos que nos ajudem e nos inspirem a sermos pessoas melhores, com melhores pensamentos, palavras e ações, que possamos ter benevolência para com todos, indulgência para com os defeitos alheios e que possamos perdoar as ofensas. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Que estejamos todos na paz do Cristo, em comunhão de pensamento, que consigamos elevar os nossos pensamentos e a nossa sintonia aos planos superiores. A Marcela, nossa diretora de doutrina para essa semana, ela deixou o tema livre e foi interessante que eu já tinha escolhido o tema, me foi indicado e eu escolhi o tema da influência espiritual, mas após essa escolha eu tive uma experiência, fui participar de um culto de uma outra religião, fui acompanhar, e justamente nesse dia, isso foi nessa semana que passou, foi falado de um trecho do Velho Testamento em que se falava que não se deveria invocar os espíritos, que não se deveria se comunicar com os espíritos, porque isso não agradaria a Deus. E eu, como espírita, tendo a discordar e fiquei depois refletindo sobre isso e é interessante quando a gente pensa, quando a gente entende um pouco mais da doutrina espírita. Por exemplo, quem está aqui, vocês já viram espíritos? Vocês já conversaram com espíritos? Já ouviram espíritos alguma vez? Tenho certeza que sim, porque vocês estão me ouvindo agora e eu sou um espírito. Eu não sou um ser, eu estou encarnado, eu não sou um ser encarnado. Então todos nós somos espíritos encarnados. Quando nós estamos aqui, nós estamos nesse envoltório corpóreo, essa matéria grosseira, e isso nos limita as nossas faculdades de uma comunicação mais ostensiva com os seres, com os nossos irmãos que estão no plano espiritual, mas não resta dúvida de que eles estão aqui e que eles estão provavelmente em maior número do que nós. Então, assim como naquela ocasião eles também estavam lá, mas eram espíritos que de alguma forma eles tinham mais afinidade com aquela abordagem para o Evangelho de Cristo, do Cristo. Então, naquele momento eu refleti e pensei, que bom, como é bom estar numa doutrina que não rejeita nenhuma das outras fés, que não rejeita nenhuma das outras formas de buscar ao alto, porque o alto é um só. O que muda
é a forma, é a abordagem que a gente dá a isso. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de falar em termos de influência espiritual é que todos nós somos médiuns. Todos nós recebemos a influência do plano espiritual. Nós podemos não perceber, mas todos nós constantemente estamos sob influência dos espíritos. E no livro dos Espíritos, no livro 2, que fala da vida espírita, né? Então, fala da vida no plano espiritual, do momento em que o espírito encarna, do momento em que ele desencarna, e mais ao final desse livro 2, tem um item que fala da influência dos espíritos sobre os nossos pensamentos e atos. Então, que é efetivamente esse intercâmbio entre os seres que estão lá, que lá é o nosso lugar, não aqui, e nós que estamos encarnados para essa vivência da matéria, né? E a pergunta 459 do Livro dos Espíritos foi perguntado o seguinte: os espíritos, eles influem em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta foi: muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. E parece um contrassenso, né? A gente pensar assim que, de alguma forma, os seres incorpóreos que nós não enxergamos, que nós nos ouvimos, eles estão muitas vezes nos dirigindo aqui. A gente pergunta, e onde está o livre-arbítrio? Se nós estamos sendo dirigidos por seres que nós sequer temos essa consciência da existência, essa consciência direta da existência deles, isso não seria, de alguma forma, isso não iria ferir o princípio do livre-arbítrio? E esse é um dos pontos que é importante a gente nunca analisar uma pergunta de forma isolada. A doutrina, ela é um todo. Se você pega só um ponto, é mais ou menos como você pegar um ponto ali do Velho Testamento e tratar aquilo como uma verdade absoluta. Então, a gente precisa, de alguma forma, estender um pouco mais esse entendimento. Por quê? Porque o livre-arbítrio, ele é fundamental para a própria justiça divina e para a própria evolução dos seres, para a lei de progresso. Porque sem o livre-arbítrio não há responsabilidade. Como que nós poderíamos ser responsáveis se nós fôssemos como autômatos, como robôs, que nós vivêssemos sem a possibilidade de agir de uma forma diferente, como se o nosso caminho já tivesse traçado? Nós, no Espiritismo, nós aprendemos que nós temos provas, na nossa encarnação, nós vamos ter provas que elas vão acontecer na nossa vida. Muitas vezes já estão pré-determinadas, mas o livre-arbítrio ainda assim está ali. Por quê? Porque nós aceitamos passar por essas provas antes de encarnar. Então, aqui a gente pode bravejar, achar que foi injustiça, que eu faço tudo certinho, por que eu tenho que passar por essa prova? Mas, muito provavelmente, essas provas elas são derivadas das nossas próprias atitudes aqui, enquanto encarnados nessa encarnação, não previstas, mas como consequência dos nossos atos, como elas podem ser consequências de atos anteriores e que a nossa própria consciência nos convidou a passar para que nós possamos evoluir. Então, sem o livre-arbítrio não há responsabilidade, e sem responsabilidade não há evolução. Então, para a gente compreender melhor essa resposta que foi dada para a pergunta 459, a gente vai recorrer a Emmanuel, sempre Emmanuel que traz de fato ali destrincha um pouco melhor esses entendimentos. E no livro Roteiro, capítulo 28, Emmanuel diz o seguinte, que as bases de todos os serviços de intercâmbio entre desencarnados e encarnados repousam na mente,
ou seja, é no mundo mental que se processa a gênese de todos os trabalhos da comunhão de espírito a espírito. Então, seja de espírito encarnado com espírito desencarnado, seja entre espíritos desencarnados com desencarnados, e também seja entre encarnados e encarnados. Neste momento, nós podemos não perceber, mas nós estamos ligados mentalmente uns aos outros. E toda essa sintonia que nós conseguimos aqui, enquanto encarnados, junto com os desencarnados, é o que faz que o nosso pensamento chegue às esferas superiores, que nós recebamos todas as bênçãos dessa comunhão. E prossegue Emmanuel: energia viva. O pensamento desloca em torno de nós forças sutis, construindo paisagens ou formas e criando centros magnéticos ou ondas com as quais emitimos a nossa atuação ou recebemos a atuação dos outros. Então, aqui nós não enxergamos, alguns encarnados têm essa capacidade de enxergar essa emanação desses fluidos que nós transmitimos para o plano, para o espaço o tempo inteiro. Mas os desencarnados, eles enxergam isso, tanto de nós encarnados quanto dos próprios desencarnados, porque lá no plano espiritual não existe a voz, não existe a fala, não existe o ar, não existe o ouvido, lá é tudo mental. Então aqui o nosso pensamento, a gente não consegue ler o pensamento uns dos outros, mas nós estamos emitindo esses pensamentos, nós estamos emitindo essas ondas, e como ele diz, construindo paisagens ou formas. Então é como se nós tivéssemos um telão em cima da nossa cabeça que projetasse para o plano todos os pensamentos. Aqui a gente pensa assim, eu tenho um pensamento oculto, um desejo oculto, e isso passa despercebido entre os desencarnados, entre os encarnados, mas entre os desencarnados não há segredo, não há como esconder o que passa dentro da nossa mente. Então, portanto, toda essa influência entre os espíritos, como que ela se dá? Ela se dá por meio de dois conceitos fundamentais, que é a afinidade e a sintonia. A afinidade, ela se refere à identidade de interesses morais, emocionais, intelectuais. Então, espíritos afins, eles compartilham, de certa forma, do mesmo pensamento, da mesma forma de encarar a vida, de enxergar o mundo de acordo com o seu próprio adiantamento. Então, a afinidade, ela vai ser essa identidade desses interesses, e a sintonia, ela é uma conexão da vibração em que esses pensamentos estão sendo emitidos para o espaço. Então, essa ligação da sintonia, ela vai ser feita pelo próprio pensamento. Então, nós estamos emitindo pensamentos para o plano e nos ligando a espíritos que são afins e que estão na mesma sintonia que nós. E quando essa sintonia ela se torna muito profunda, a gente tem um princípio similar ao que a gente conhece aqui no plano físico da ressonância, quando você tem duas sintonias, duas frequências idênticas, elas se acumulam e elas se amplificam. Então, quando a gente emite essas ondas, automaticamente há uma conexão, e se essa conexão ela for muito forte, há um imantamento, como se esses espíritos, ou espíritos desencarnados, ou espíritos desencarnados com encarnados, eles se juntassem magneticamente e ficam grudados um ao outro em termos de pensamento, porque os pensamentos são semelhantes. E o mais importante também é que a gente pensa assim, essa ligação é com um espírito. Nunca é com um espírito. Então, prossegue Emmanuel, é sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, da nossa faixa de sintonia.
de simpatia. Estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Então, a escolha da direção é nossa. E é aí que está o livre-arbítrio. Mas uma vez que nós colocamos a nossa direção em um caminho, pode ter certeza que serão agregados inúmeros irmãos ao nosso pensamento, e muitas vezes nós nos sentiremos arrastados para um determinado caminho, podendo dar inclusive a impressão de que não foi a nossa própria escolha, que nós fomos levados a um determinado caminho que não era o nosso desejo. Não. O que Emmanuel nos explica é que a sintonia inicial parte de nós. Nós escolhemos qual é a sintonia e aí nós agregamos espíritos que estão na mesma sintonia que nós. Então, não há qualquer tipo a sintonia espiritual, na forma como foi a resposta do Livro dos Espíritos, ela não fere o livre-arbítrio. Aí vem a pergunta, né? Pô, se Deus é bom, por que ele pode permitir que espíritos nos incitem ao mal? E aí a resposta da pergunta 466 do Livro dos Espíritos é: os espíritos imperfeitos, eles são instrumentos destinados a pôr em prova a fé e a constância dos homens de bem. Porque por vezes nós já temos nós já tivemos algum certo progresso moral, mas nós ainda temos ali algumas imperfeições que ainda não estão totalmente trabalhadas. E às vezes é por essas frestas que nós, pela invigilância, muitas vezes, permitimos que espíritos... a gente não pode falar em espíritos maus, porque existem espíritos bons que têm a missão de tentar nos levar ao progresso. Mas não existem espíritos maus que têm a missão de nos levar para baixo. Não, eles só são espíritos, assim como nós, imperfeitos, que estão em erro, e eles acreditam que aquilo é o caminho correto, e aquilo é que é o bom, eles têm os mesmos prazeres, os mesmos desejos que nós, e eles vão nos incentivar a isso. Mas não é que eles são maus no sentido de que o objetivo deles é nos atrasar intencionalmente. Eles só são espíritos que estão, assim como nós, em evolução. Então, o ponto é, a influência dos espíritos bons, dos espíritos maus, ela vai ser sempre contrabalanceada com os espíritos bons, cabendo a nós colocarmos a nossa padrão vibratório, a nossa direção, para atrair espíritos que estejam de acordo com a nossa decisão, o nosso objetivo, a nossa intenção. Agora, como que a gente, então, nós temos as nossas imperfeições, e como que nós podemos, de certa forma, nos proteger desse arrastamento dos espíritos maus? São seres que a gente sequer pode enxergar. A pergunta 467 do Livro dos Espíritos diz o seguinte: pergunta: pode o homem libertar-se da influência dos espíritos que o impelem ao mal? E a resposta foi: sim, visto que tais espíritos só se apegam aos que os chamam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Então, tudo se resume à reforma íntima. Tudo se resume a trabalhar os nossos próprios pensamentos, nos conhecer, saber onde estão as nossas imperfeições, conhecer os nossos próprios, não vou dizer defeitos, mas os nossos próprios pontos de melhoria, as nossas próprias imperfeições, e trabalhar para que eliminemos ela. Porque até Emmanuel também faz uma releitura ali do Evangelho de Mateus 24, 28, Cristo disse: porque onde quer que estiver o cadáver, ali se juntarão as águias. Então, onde tiverem as nossas feridas, é ali que estarão as nossas fendas, e é por ali
que de alguma forma nós podemos atrasar o nosso projeto aqui, no nosso plano encarnatório para a nossa evolução. Então, é preciso fazer um trabalho de renovação íntima. Não tem outro caminho. E Emmanuel resume nesse mesmo texto, de forma profunda e prática ali, ele resume quais seriam, de certa forma, o esforço necessário. Ele resume em 4 itens. O primeiro deles é a renovação idealística. Então, cabe a cada um de nós, e não vai ser Cristo que vai fazer por nós, não vai ser o centro espírita, não vai ser os nossos amigos, os nossos familiares. É uma questão íntima. Nós temos que refletir quais são os nossos ideais. O que nós estamos buscando aqui? Porque se nossos ideais estiverem vinculados a questões materiais, se nossos ideais estiverem vinculados ao orgulho, que tipo de espíritos que nós estaremos atraindo para dentro da nossa casa? Porque a nossa mente é a nossa casa mental. É onde o nosso espírito reside, é na nossa mente. Então, não adianta eu vir aqui no centro, a minha casa mental está aberta para os espíritos que vão se atrair a esses meus ideais, esses ideais que eu estou trabalhando. Então, é preciso que cada um de nós se pergunte quais são os ideais, o que nós estamos buscando aqui. E se a gente perceber que o rumo que a gente está dando para a nossa vida, ele não é um rumo que está plenamente adequado ao Evangelho do Cristo, então é melhor a gente repensar e tentar trabalhar. É fácil de enxergar isso? Não é fácil, porque nós somos seres orgulhosos e a gente tende a não enxergar as nossas próprias imperfeições. A gente sempre tende a achar que nós estamos no caminho correto, mas é preciso fazer uma análise crítica de nós mesmos e tentar, de alguma forma, colocar o nosso norte, colocar o nosso rumo para ideais que sejam ideais mais adequados e mais afins aos ideais do Cristo. Então, não basta querer aqui, vir no centro, não, é preciso que a gente queira efetivamente evoluir espiritualmente. A gente precisa fazer um esforço, e não é um esforço simples, parece fácil, né? Falar, vou fazer uma renovação aqui idealística. Não é um negócio que você vira uma chave. Às vezes é um trabalho de uma vida inteira. É passo a passo, é cada dia revendo, essa minha atitude aqui não está adequada. Então, tentando, de alguma forma, alinhar os nossos ideais para ideais superiores. Inclusive, Mateus 9,17, ele diz o seguinte, que não se põe o vinho novo em odres velhos. Então, a gente realmente precisa fazer essa renovação idealística. O segundo ponto que Emmanuel elenca é o estudo. Estamos aqui exatamente fazendo isso. A nossa casa, o nome dela de estudo é o Núcleo de Estudos Espíritas. O estudo, ele é, de certa forma, o que vai preparar o terreno da nossa mente para que a gente consiga elevar esses nossos ideais, esses nossos pensamentos, essas nossas atitudes, essas nossas ações para as esferas superiores. Então, estudar a doutrina espírita ou estudar outra religião, mas que eleve, que sublime os nossos pensamentos e que nos faça entender que a vida na matéria ela é efêmera, ela vai acabar e não adianta a gente continuar correndo atrás da matéria, porque não é ali que vai estar a nossa felicidade, que vai estar a nossa evolução, é necessário. Então, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, diz: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Então, o estudo, ele é necessário. Não adianta a gente achar que, vou ali, vou tomar um passe e tal. Sem estudo, nós não vamos conseguir, de fato, fazer transpor, de certa forma, o nosso padrão vibratório para padrões mais elevados. E os outros dois, eu particularmente entendo que eles estão bem associados. Emmanuel chama da bondade operante. Então ele nos diz que
a prática do bem, ela não basta ser só uma intenção passiva. Ah, eu sou uma pessoa boa e eu não vou fazer o mal. Não, é preciso agir em prol do bem. Sem essa ação, nós não vamos, de alguma forma, conseguir nos conectar com esses espíritos de ordem mais elevada e que, de fato, quando a gente cria uma sintonia com esses espíritos de ordem mais elevada, como a gente falou, da sintonia e da ressonância, isso, de certa forma, vai impulsionar, vai alavancar o nosso espírito para esses planos superiores. E o último é a fé ativa, porque não basta nada nós agirmos pelo bem, agirmos de forma ativa pelo bem, se nós não tivermos essa fé ativa, essa fé raciocinada que o Espiritismo propõe, que, ao mesmo tempo em que reconhece a nossa inferioridade, reconhece a autoridade de Deus, ao mesmo tempo ele continua ali com essa ação útil no bem. Então são esses 4 itens que Emmanuel elenca, né? A renovação idealística, o estudo, a bondade operante e a fé ativa. Para encerrar, no livro Missionários da Luz, do André Luiz, né? Capítulo 5, tem o capítulo chama Influenciação. André Luiz estava contando ali o acompanhamento de mentores espirituais de ordem mais elevada que estavam explicando para ele como é que funcionava, e ele foi até um centro espírita, uma reunião de encarnados igual a que está acontecendo aqui agora. E ele ficou maravilhado, porque todos que estavam naquela reunião estavam de fato conseguindo se conectar com o alto, porque é o que a gente sente quando a gente adentra o centro espírita. Eu, pelo menos, na verdade, acho que quando eu sei que eu vou ir para o centro espírita, de alguma forma eu já começo. Agora, quando eu entro aqui, parece que eu me sinto mais leve. E André Luiz ficou maravilhado com isso, e os mentores falaram, mas aguarde, porque quando a reunião acabou, aqueles espíritos encarnados saem do centro, e aqueles espíritos que estavam ligados a eles, nesses pontos dessas falhas morais, nesses pontos de melhoria, eles automaticamente se conectaram novamente. Então não basta que nós venhamos aqui ao centro espírita, assistamos uma palestra e tomemos um passe. Isso é bom, isso é muito útil, faz um bem tremendo para nós, mas é preciso que nós trabalhemos para manter esse padrão vibratório que nós alcançamos a cada reunião que nós temos aqui ao longo da nossa semana, porque senão, saiu por essa porta, nós voltamos a ser quem nós éramos, carregando essa turba, às vezes, de irmãos tão sofredores quanto nós, e que acabam dificultando a nossa própria jornada, a nossa própria evolução espiritual. Agradeço de coração a presença de todos, a atenção, e que todos tenhamos uma semana que se iniciará muito produtiva, de muito trabalho, de muito estudo. Muito obrigado. Vamos novamente mentalizar a figura de nosso Senhor Jesus Cristo, Mestre Jesus, amigos espirituais. Nós agradecemos pela sua presença hoje aqui conosco e nós pedimos, Senhor, que nos ajude a sermos melhores pessoas, com melhores pensamentos, palavras e ações. Nesta oportunidade, nós pedimos a espiritualidade que também auxilie e inspire a nossa família, nossos entes queridos, nossos amigos, vizinhos, colegas de trabalho, os trabalhadores e frequentadores do nosso centro Irmã Milady,
os pais, mães e crianças da evangelização infantil, e que também a espiritualidade superior possa inspirar a mente dos governantes do Brasil e do mundo, para que estes tomem as melhores decisões a favor da humanidade. Que assim seja, graças a Deus.